Fala galera dos terceiros anos, tudo bem, tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Nas aulas anteriores nós vimos como marcar, determinar a posição dos pontos no gráfico. Hoje nós vamos ver como que faz para calcularmos a distância entre dois pontos. Então o exercício vai te dar dois pontos e você vai calcular a distância entre eles. Eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra essa distância de duas formas. Primeiro eu vou mostrar sem fórmula, apenas olhando para o gráfico e fazendo o cálculo. E depois eu vou mostrar para vocês uma fórmula que nos ajuda a fazer esse cálculo de uma forma mais simples. Então vamos começar sem fórmula. Quando você for fazer a conta sem fórmula, você vai, lógico, prestar atenção no gráfico, né? Como que esses pontos estão posicionados. Vamos dar uma olhada nesses quatro primeiros exemplos que eu coloquei aqui. Ó. Vamos observar esse primeiro exemplo. Aqui não há variação entre os dois pontos em relação ao eixo Y. Os dois ocupam a mesma posição no eixo Y, que é a posição 1. Consegue observar isso? Eles variam aqui no X, mas no Y não há variação. Nesse exemplo aqui embaixo, não há variação em relação ao eixo X. Os dois pontos ocupam a posição 1, mas há variação no eixo Y. Aqui nesse terceiro exemplo, não há variação no eixo Y. Eles ocupam a posição -1, mas há variação aqui no eixo X, né? Com relação à posição deles. E aqui não há variação, visto quase todos os exemplos que eu coloquei. Não, esse aqui está no -3, tá certo. Aqui não há variação no eixo X. Os dois pontos estão na posição -3. Mas no eixo Y existe uma diferença aqui, né? De posição entre eles. Bom, para esses casos, para você encontrar a distância entre esses pontos, basta fazer uma subtração. Então, para todos esses casos aqui, em que os pontos estão na mesma posição em relação a um dos eixos, ou em relação ao eixo X, ou em relação ao eixo Y, basta que você faça uma subtração. Então, para todos esses casos aqui, basta fazer uma subtração. Agora, quando a gente for ver outros casos em que eles não ocupam a mesma posição nem no eixo X e nem no eixo Y, aí a gente vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras para fazer sem fórmula, né? Mas enfim, vamos começar com esses casos aqui então. Então é assim, galera. Quando os pontos eles variarem apenas em relação ao eixo X, você tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Quando eles tiverem a mesma posição no eixo Y e variarem apenas em relação ao eixo X, você vai subtrair o ponto final menos o ponto inicial. Professor, como assim ponto final menos ponto inicial? Observe que o eixo X ele cresce para cá, né? Essa setinha aqui, ó, indica que ele aumenta para cá. Então, o ponto final vai ser o ponto que estiver mais à direita. Então, aquele ponto que estiver mais à direita, ele vai ser o ponto final. Consequentemente, o ponto que estiver mais à esquerda vai ser o ponto inicial. Da mesma forma, no eixo Y. Se eu tenho um ponto aqui embaixo e outro ponto aqui em cima, e aqui está o eixo Y, observe que o eixo Y ele aumenta para cima. Então, o ponto final é o ponto que estiver mais em cima. O ponto inicial é o que estiver mais embaixo. Então, quando você tiver pontos que têm a mesma posição no eixo Y e não têm a mesma posição no eixo X, igual esse caso aqui, basta você subtrair o ponto final pelo ponto inicial. Você vai fazer uma subtração. Beleza? Então, no nosso caso aqui,
a gente vai pegar a posição final desse ponto aqui, menos a posição inicial dele. Então, vai ficar assim. DAB. Professor, o que é esse DAB? Se os pontos em questão se chamam A e B e você está calculando a distância entre eles, você vai chamar essa distância de DAB. Se por acaso eles se chamassem CD, aí aqui seria CD, tá? É uma forma de você falar que você está calculando a distância entre esses pontos. Então vai ficar o ponto B, que é o ponto final, a posição dele no eixo X é 3. Menos a posição do ponto A no eixo X, que é 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, essa é a distância entre esses pontos. Observe que nós só trabalhamos com o eixo X aqui, né? Porque eles ocupam a mesma posição no eixo Y. Agora vamos para esse caso aqui. Aqui, eles ocupam a mesma posição no eixo X, mas eles variam no eixo Y. Então, para a gente calcular a distância entre esses pontos, a gente vai pegar a posição do ponto final, né? Que é esse ponto aqui de cima. A posição dele no eixo Y é 2. Menos a posição inicial, que é essa posição aqui de baixo dele no eixo Y, que é menos 4. Então, tem o menos da conta e tem o menos 4. Coloca um parênteses para separar. Esse menos aqui é o menos do cálculo. Esse outro menos é o menos do menos 4. Aí esse menos com esse menos dá mais. Fica 2 mais 4, que dá 6. Então, a distância entre esses pontos é de 6 unidades. A distância entre esses dois pontos é de 2 unidades. Mais outro exemplo aqui, ó. Esses dois pontos ocupam a mesma posição no eixo Y. Então, a gente não vai se importar com o eixo Y. Então, essa é a posição final do ponto no eixo X e aqui é a posição inicial, né? Então, a gente vai fazer D. Aí, agora, como eles se chamam BC, a gente vai colocar DBC é igual. Então, o ponto C, a posição do ponto C no eixo X é 3, menos a posição do ponto B no eixo X. Deixa eu escrever aqui eixo X, que é menos 2. Menos com menos mais. 3 mais 2, 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a distância entre esses pontos. Agora vamos para esse caso aqui. Aqui eles não variam no eixo X, porque os dois ocupam a mesma posição no eixo X, que é o menos 3. Então a gente vai pegar a posição final do eixo Y menos a posição inicial. Então vai ficar DCD, porque os pontos é C e D. Vai ficar 4 menos 1, que dá 3. Então é isso, galera. Esses casos aqui são os mais simples, porque o ponto ocupa a mesma posição em relação a um dos dois eixos. Agora vamos para esse outro caso aqui. Eu não montei ainda a figura completa, porque eu achei que seria melhor montar com vocês vendo aqui. Então vamos colocar esses dois pontos aqui no gráfico. Então vamos lá. Vamos começar colocando esse ponto B. Então, ele tem posição 1 no eixo X e posição 3 no eixo Y. Então ele sai aqui, deixa eu diminuir aqui. Ele sai do 1, deixa eu esqueci de colocar 1 aqui. 2, 3, 4, 5. Ele sai aqui do 1 e encontra o Y no 3. Então aqui está o ponto B. E o ponto A, ele tem posição 4 no eixo X e 1 no eixo Y. Então ele sai aqui do 4 e vem aqui, encontra o Y no ponto 1.
Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto A. A distância entre esses pontos será simbolizada por esse segmento de reta aqui, ó, que vai de um ponto a outro. Então, essa daqui, ó, é a distância entre esses pontos. Observe que a figura, a marcação desses pontos com as coordenadas formou um triângulo retângulo aqui, que tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo nessa região aqui, ó, galera. Conseguem ver? Então, como a marcação desses pontos formou um triângulo retângulo, e sempre vai formar, exceto nessas situações aqui que a gente viu, que eles ocupam a mesma posição em relação a um dos eixos, tirando esses casos, sempre vai formar um triângulo retângulo. Às vezes não vai ser tão claro para você, mas sempre vai formar. Então, como formou um triângulo retângulo, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar essa distância aqui, ó. Bom, quando a gente tem um triângulo retângulo, deixa eu desenhar esse triângulo retângulo aqui. Quando a gente tem um triângulo retângulo, o maior lado desse triângulo se chama hipotenusa. Vou simbolizar aqui pela letra A. Os outros dois lados são chamados de catetos. Vou chamar esse aqui de B e esse aqui de C. Então, como eu quero encontrar, quando eu quiser encontrar qualquer um desses lados, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? O quadrado da hipotenusa do maior lado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, esse lado aqui ao quadrado é igual à soma desses dois ao quadrado também. Então, isso é o que o teorema de Pitágoras fala. Eu quero encontrar esse lado aqui, ó, que é o maior lado do triângulo. Está simbolizando esse A. Para encontrar esse lado, eu tenho que conhecer esses outros dois. Então, eu tenho que conhecer esse lado aqui e tenho que conhecer esse lado aqui. Para encontrar esses dois lados, a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, ó, para cada um deles. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, para a gente encontrar o tamanho dessa medida aqui, é só subtrair o ponto final menos o inicial. Então, 3 menos 1, 2. E aqui é a mesma coisa. Para encontrar o tamanho dessa medida aqui, a gente subtrai o ponto final menos o ponto inicial. Então, vai ser 4 menos 1, que dá 3. Agora que eu sei esses dois lados, eu posso encontrar essa medida aqui, que é a distância entre os pontos, que é DAB. Então, no teorema de Pitágoras, fica quadrado da hipotenusa é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Quem está simbolizando a hipotenusa aqui? É isso aqui, né? Porque é o maior lado do triângulo. Então, no lugar desse A, eu vou colocar isso aqui. No lugar desse A ao quadrado. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vai ficar D. Deixa eu aumentar esse lápis aqui. Então, vai ficar D. AB. Aí tem que estar ao quadrado. Isso aqui é igual à soma desses dois catetos ao quadrado. Então, o primeiro cateto é o 2. 2 ao quadrado. E o outro é o 3. Fica 3 ao quadrado. Aí agora é só resolver a conta, galera. Então, vamos repetir isso aqui.
E vamos resolver a conta aqui do lado direito. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9 dá 13. Agora, para a gente encontrar a resposta, a gente tem que tirar esse 2 aqui do expoente. Para tirar esse 2 do expoente, basta colocar uma raiz quadrada nesse número. Então vai ficar raiz quadrada do 13. Na verdade, além de colocar a raiz quadrada, a gente teria que colocar um sinal de mais e menos aqui, ó. Só que como aqui a gente está trabalhando com comprimentos, não faz sentido ter uma medida negativa. Então a gente vai considerar só o sinal do mais. Então essa é a resposta. O 13 não tem raiz exata e não tem como fatorar. Então você pode deixar a resposta assim. Então essa distância aqui é raiz de 13. Vamos para a próxima. Então vamos colocar esses pontos aí no gráfico. Vamos lá. Bom, então vai ficar o ponto A é menos 2 no x e 2 no y. Tem que colocar aqui o ponto 2. Então ele sai daqui e vem até aqui. Esse é o ponto A. Aí agora a gente tem o ponto B, que sai do 1 no eixo x e vai até o menos 3 no eixo y. Então, no caso, é esse ponto aqui. Beleza, ficou um pouco torto aqui, mas é isso aí. Então, aqui está o ponto B. Aí vamos pegar um segmento de reta e ligar esses pontos. Vou colocar até de vermelho aqui para destacar, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, o ponto vem daqui até aqui. Bom, galera, observe que o triângulo não formou um triângulo de uma forma tão clara igual formou aqui, né? Alguém pode estar pensando assim, professor, formou. Tem um triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Realmente tem. Só que esse triângulo, ele não abarca os dois pontos. Então, não serve. Então, o que que você vai fazer nesses casos? Você vai simplesmente completar aqui, ó. Você pode completar aqui em cima. Que aí forma um triângulo aqui. Beleza? Ou você pode completar desse lado aqui também. Que aí forma esse triângulo aí. Ok, galera? Eu vou fazer com esse aqui de cima. Não é pra ter apagado aqui, não. Então vou até colocar outra cor aqui. Está aí o nosso triângulo. Vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras nele. Então, a medida que a gente quer saber é essa daqui, que é a distância entre os dois pontos. Como ela é o maior lado do triângulo, então ela é a hipotenusa do triângulo. Esses outros dois lados aqui são os catetos. Beleza? Ok. Então, o teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos dois catetos ao quadrado. Bom, a hipotenusa, que é esse A, é a distância entre esses pontos aqui, que a gente pode chamar de DAB.
Como a hipotenusa tem que estar ao quadrado, eu venho colocar ao quadrado. Agora, esses catetos. Geralmente, eu chamo o cateto B o menor cateto. Mas tanto faz, tá? Se você quiser chamar o B como sendo esse lado aqui, não tem problema não. Então, vamos supor que o B seja esse cateto aqui. Ó. Então, para encontrar ele, é só você pegar o ponto final no eixo X menos o ponto inicial. Então, o ponto final aqui está no 1 menos o inicial que está no menos 2. Então, vai ficar 1 menos o menos 2. Aí, mais com menos. Menos com menos, na verdade, dá mais. Fica 1 mais 2 que dá 3. Então, esse cateto aqui mede 3. Vixe, vai ficar feio de colocar aqui. Mas aqui, galera, mede 3, beleza? Eu vou colocar 3 e vou colocar o quadrado porque o B está ao quadrado. Mas, agora vamos encontrar esse cateto C aqui. Ó. Esse cateto aqui. Então, a gente pega o ponto final no eixo Y, que é 2, menos o ponto final, menos o ponto inicial no eixo Y, que é o menos 3. Então, vai ficar 2 menos o menos 3. Menos com menos dá mais. Fica 2 mais 3, que dá 5. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado, porque o C está ao quadrado. Aí, agora é só resolver. Vamos repetir essa parte aqui. Três ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 9 mais 25 dá 34. Então, aqui vai ficar 34. Para encontrar a resposta, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Ó. Para tirar esse 2 do expoente, eu coloco uma raiz quadrada no número que está do lado direito da igualdade. Então, aqui eu vou colocar uma raiz quadrada. Bom, galera, o 34 não tem raiz exata. Quando isso acontece, você tem que ver se esse número é fatorável. Se ele for fatorável, você tem que fatorar. Vamos ver se ele é fatorável. Desenhe uma reta vertical e coloca o 34 aqui. Aí agora você vai dividir ele pelo menor número primo possível, que no caso é o 2. 34 por 2, 17. O 17 é o número primo, só é divisível por ele mesmo. Bom, como nenhum número repetiu aqui, nenhuma vez, então isso significa que esse número não é fatorável. Beleza? Então a resposta pode ser essa daqui. Ó. Aí alguém está perguntando, professor, mas e se fosse um número fatorável? Como que seria? Vamos supor que você encontrasse como resposta, deixa eu ver, raiz quadrada do 40. Não tem raiz quadrada exata, mas ele é fatorável. Como que seria? Bom, você vem e coloca 40, divide ele pelo menor número primo possível, que é o 2. Aí 40 dividido por 2 dá 20. 20 também é por 2, dá 10. O 10 também é por 2, dá 5. O 5 só é por 5, que dá 1. Como aqui repetiu, esse número ele é fatorável. Aí como que vai ficar? Como esse número aqui repetiu duas vezes, eu posso chamar isso aqui de 2 ao quadrado. Porque o número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então aqui dentro da raiz, a gente vai, ao invés de colocar 40, a gente vai colocar 2 ao quadrado vezes esse outro 2 que ficou sozinho, vezes esse 5 aqui que ficou sozinho. O número ao quadrado dentro da raiz sai para fora, porque esse 2 ele é cancelado com um 2 invisível no índice da raiz. Então esse 2 aqui de baixo sai para fora da raiz. Aqui dentro da raiz fica só o 2 vezes 5. Aí 2 vezes 5 é 10. Então, por exemplo, se você encontrasse aqui como resposta
raiz quadrada de 40, você teria que fazer esse processo aqui, aí a resposta seria essa. Ok? Aí, galera, um detalhe. Se essa conta aqui fosse de mais, de soma ou de subtração, esse 2 não sairia para fora da raiz. Só sai se for uma multiplicação ou uma divisão. Bom, galera, deixa eu diminuir o zoom aqui. Então tá aí, fizemos todos esses exemplos sem fórmula. Agora vamos fazer com a fórmula. Então deixa eu apresentar aqui para vocês a fórmula. Então a fórmula é essa daqui, ó. Se você vai calcular a distância entre dois pontos, A e B, B e C, o nome não importa. Você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, se você quiser. Aí você deve estar pensando, o que é esse x0, o que é esse x, o que é esse y, o que é esse y0? Então vamos imaginar aqui um exemplo aqui para a gente fazer. Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui de cima. Deixa eu desenhar ele aqui rapidão. Então é 4 e 1. Então tem aqui 4 e 1. Então aqui a gente tem um ponto e o outro é 1 e 3. Então aqui a gente tem um 3, aqui a gente tem um 4. Então aqui a gente tem outro ponto. Aí isso forma um triângulo retângulo aqui. Bom, galera, então vamos lá. Aí os pontos aqui em questão é um ponto aqui que chamei de B, que no caso, aliás, o B é esse aqui, o C é esse aqui. Deixa eu voltar aqui para o branco. Então, o ponto B é 1 e 3. O ponto C é 4 e 1. Bom, galera, o que que você vai fazer? Você vai escolher um desses pontos para chamar de inicial e outro de final. Como aqui está ao quadrado, isso vai permitir que você escolha qualquer um deles para chamar de final e de inicial, que vai dar certo de todo jeito no final das contas, tá? Mas assim, seguindo a ordem alfabética, eu vou chamar isso aqui de ponto inicial e esse aqui de ponto final, ok? Então, x0 e y0 são as coordenadas do ponto que você chamou de inicial. Então, se a gente chamou o ponto B de inicial, esse 1 aqui vai ser o x0, esse 3 vai ser o y0. E o y, e o x e o y serão as coordenadas do ponto final. Então, como o C aqui é o nosso ponto final, eu vou chamar aqui o 4 de x e o 1 de y.
Então, são esses números que a gente vai jogar aqui na fórmula. Então, vai ficar assim, ó. D, AB, ou seja, vixe, mas aqui é BC, né? Vamos chamar aqui de BC. Só o nome, isso não interfere no resultado. Então, BC vai ser raiz quadrada de x, x é a coordenada do ponto final, que no caso é o 4, menos o x0, que é a coordenada do ponto inicial, que é o 1. E isso ao quadrado. Mais y, que é a coordenada do ponto final, que no caso é 1, menos o y0, que é a coordenada do ponto inicial, que é 3. Bom, vamos lá. Isso aqui vai ficar 4 menos 1 dá 3, fica 3 ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2. Então, vou colocar um parêntese aqui para não juntar o menos com o mais. Fica menos 2 ao quadrado. Aí, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Mais um número negativo ao quadrado fica positivo. Pode esquecer esse menos aqui. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que dá 4. Aí 9 mais 4, 13. Que é exatamente a resposta que a gente tinha encontrado sem utilizar a fórmula. Beleza, galera? Deu a mesma resposta aqui. Ó. Vamos fazer só mais um exemplo utilizando a fórmula para esses casos aqui. Ó. Vamos pegar esse caso aqui. Então aqui a gente tem dois pontos, né? A gente tem o ponto C, que tem coordenadas menos 3 e 1. E a gente tem o ponto D, que tem coordenadas menos 3 e 4. Aí, se a gente considerar o ponto C como sendo o ponto inicial, a gente vai ter que as coordenadas dele serão x0 e y0. O ponto D sendo o ponto final, as coordenadas dele vai ser x e y. Beleza? Agora vamos jogar isso aqui na fórmula. Então vai ficar D, CD, distância entre o ponto C e D. Isso aqui, galera, ó, significa distância entre o ponto C e D. Tá? É igual a raiz quadrada. Aí aqui, para não escrever a fórmula de novo, vamos olhar aqui. Ó. Aí vem x, que é a coordenada do ponto, a coordenada x do ponto final, que no caso aqui é menos 3, menos x0, que é a coordenada x do ponto inicial, que também é menos 3. Vamos colocar um parêntese aqui para separar os menos. Mais y, que é a coordenada y do ponto final, menos o y0, que é a coordenada y do ponto inicial. Vamos lá. Aí vai ficar CD Aí aqui vai ficar assim, ó, galera. Esse menos com esse menos dá mais. Então, lá tava assim, né? 3 menos 3. Esse menos com esse menos dá mais.
Então fica menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então aqui dá 0. Fica 0 ao quadrado. Eu vou escrever o 0 aqui, mas assim, quando você vê que dá 0, você nem precisa escrever esse 0. Você já elimina aqui, ó, e preocupa só com essa parte da conta, tá? Mas eu vou escrever aqui só para ficar mais passo a passo. Aí aqui vai ficar 4 menos 1 dá 3. Então fica 3 ao quadrado. Aí 0 ao quadrado é o próprio 0. Vai ficar aqui só o 3 ao quadrado. O número ao quadrado dentro da raiz sai para fora, porque esse 2 do índice é cancelado com o 2 aqui do expoente. Então a resposta é 3. Professor, mas e se eu tivesse elevado o 3 ao quadrado? Não tem problema. Vamos supor que você tivesse elevado o 3 ao quadrado. Aí 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada do 9 é 3 também. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!